Oremos. Deus, nosso amado Pai, nós estamos aqui neste lugar para te render culto, porque o Senhor é digno, para adorar o Senhor, para contemplar a tua beleza, a tua glória, proclamar este mundo dos teus feitos e quem o Senhor é. Mas ao mesmo tempo, Deus, neste momento de culto solene, viemos também receber a tua palavra. É o momento que o Senhor fala conosco por meio da Escritura Sagrada. Estamos aqui diante dos teus pés, clamando que o Senhor abra o nosso coração para receber a tua palavra. Todos nós, eu estou incluso nisso, todos nós precisamos ser ensinados por Deus. Todos nós precisamos da tua palavra. Todos nós precisamos do Espírito Santo nos ajudando a compreender e a viver essas palavras que leremos há pouco, crendo que elas vieram do Senhor e que elas transformam a nossa vida dia após dia. Faz isso, Senhor, porque nós dependemos de Ti. Nós clamamos, este é o nosso desejo, queremos ouvir a Tua voz. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 6. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 6. Diz assim, Efésios 4, do 1 ao 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém. Que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Eu vou já de antemão dar a chave para compreendermos esse texto que fala sobre a unidade da igreja. A ideia central está no versículo 3, está nessa frase: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, do que se trata esse trecho? Paulo está exortando os irmãos a se esforçarem para preservar a unidade da família da fé, da igreja, do corpo de Cristo. Por isso que ele faz um apelo fundamentando na ideia da unidade: um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, um só batismo, uma só fé, etc. E ele aqui está fazendo uma transição. Efésios tem 6 capítulos. Do 1 ao 3, ele fala sobre elementos mais doutrinários: a salvação, o Evangelho, a glória de Deus. Do 4 ao 6, ele coloca em prática esses ensinos, as aplicações do Evangelho. E aqui é a transição. Inclusive esse rogo-vos, pois, ele está conectando com tudo que ele falou antes. No capítulo 1 ele falou da glória de Deus na salvação, da oração para compreendermos o Evangelho. No capítulo 2 ele falou sobre o Evangelho propriamente dito, que nós andávamos nas trevas e Deus nos transformou em luz, que nós somos salvos pela graça. No capítulo 2 ainda ele falou da união entre judeus e gentios em um só povo, povos diferentes, costumes e hábitos diferentes, compondo uma unidade, um só corpo, uma só família, um templo edificado por Deus. E no capítulo 3, ele falou ainda sobre essa união e finalizou fazendo uma oração para que eles compreendessem e estivessem firmes nessas verdades que ele acabou de explanar. Agora ele faz a transição. Isso nos mostra que o ensino doutrinário da Bíblia está intimamente conectado com a vida prática da igreja e do indivíduo, do cristão. Só que quando ele começa a falar de vida prática, ele começa com a vida da igreja. Ele faz algo parecido em Romanos. Romanos ele fala 16 capítulos, do 1 ao 11, sobre doutrina. Nós finalizamos a leitura hoje. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, ali ele está finalizando tudo que ele falou a nível de ensino doutrinário do Evangelho. No capítulo 12, nós veremos, se assim o Senhor permitir,
na próxima semana, na leitura sequencial, ele começa a falar da vida prática. E começa também, no mesmo padrão, a partir da vida em comunidade. Então aqui ele fala da vida prática a partir da unidade da igreja. Em Romanos a mesma coisa. Ele fala que apresenteis vosso corpo como culto, como sacrifício vivo, culto racional, e depois fala que nós somos membros de um só corpo, compondo uma família, como devemos nos relacionar uns com os outros. Então aqui ele segue o mesmo padrão, coloca como primeiro elemento a unidade da igreja. Este assunto da unidade da igreja é muito discutido ao longo das eras e às vezes até mal compreendido. Se você fosse pensar como uma igreja pode preservar a unidade, pessoas têm soluções diferentes. Só para vocês entenderem de maneira prática. Existe uma grande instituição que arroga ser a igreja unida, que os protestantes causam muitas divisões na igreja. Que existe uma igreja só, a igreja católica apostólica romana. Aqui é a igreja unida. Existe uma união institucional, debaixo do guarda-chuva do Papa e da instituição Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é em teoria, porque dentro há suas divisões, e ao longo da história existiram várias divisões também. Não é o meu objetivo aqui explanar sobre isso, mas eles arrogam para si ter a unidade que a Bíblia fala de igreja. Mas nós sabemos que isso não é a realidade na prática. Dizem que nós, protestantes, somos divisionistas, que existe uma placa de batista, outro presbiteriano, outro Assembleia de Deus, outro isso e aquilo outro, que nós estamos dividindo a igreja. Será que é disso que a Bíblia fala? Na realidade não. Quando a Bíblia fala de unidade, não necessariamente está referindo a unidade institucional, está se referindo a unidade relacional, pessoal, é o que ele fala aqui. Todos os elementos está se referindo a relacionamento. Ele fala sobre humildade, mansidão, longanimidade, amor, suportar uns aos outros e o vínculo da paz. Então não é meramente ter uma unidade institucional, mas é ter uma unidade em relacionamentos. É esse o assunto que ele trata aqui e nos dá essa direção que nós devemos buscar. Como eu disse, a ideia central é se esforçar para preservar o vínculo da paz. Já no primeiro versículo, rogo-vos, pois, este pois é uma expressão que conecta tudo o que ele falou antes. Portanto, o que ele está falando agora está conectado com as ideias anteriores do Evangelho. Não surge no vácuo. Visto que Jesus morreu pelos nossos pecados, nos salvou, nos deu vida eterna e Deus uniu judeus e gentios, povos diferentes, em um só povo, uma só família, formando uma unidade, portanto, pois, nós devemos viver em unidade. Este é o argumento de Paulo. Rogo-vos, pois, mas antes ele volta a se apresentar, que na verdade não é uma apresentação, colocar de si mesmo quem é que está exortando. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Olha de forma tão bonita como ele se apresenta, que nós talvez não gostaríamos de nos apresentar assim. Prisioneiro do Senhor. Por que Paulo usa essa expressão? Prisioneiro do Senhor. Simplesmente porque ele estava preso por cumprir a missão e a vocação que Deus deu para ele, pregar o Evangelho, levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para as pessoas. Encontrou muitas resistências, oposições de diversas pessoas e por isso ele se encontrava naquele momento preso. Ele não diz que ele é um prisioneiro do Império Romano nem de César, ele diz que ele é um prisioneiro do Senhor. A vida dele está sob o controle do Senhor Jesus Cristo. Ele não encara as circunstâncias como as circunstâncias donas da situação e da vida dele. Eu não estou aqui preso porque César quer, eu estou aqui preso porque Jesus Cristo quer. Eu não sou um prisioneiro de César, eu não sou um prisioneiro de Roma, eu sou um prisioneiro de Jesus. Eu estou aqui neste lugar porque o meu coração é cativo, escravo, prisioneiro, servo da vontade de Deus. E por isso ele vai me levar para onde ele quiser. A minha liberdade não é para fazer o que eu quero, é para fazer o que Jesus quer. E por isso ele se apresenta dessa maneira. Inclusive essa apresentação tem total conexão com o assunto dele, porque ele era uma pessoa, Paulo, que lutava continuamente em favor da unidade da igreja. E até mesmo que isso custasse a sua liberdade ou coisas desse tipo, ele ia permanecer se doando em favor da unidade da igreja. E ele diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. A palavra andar comunica modo de viver. Lembra do Salmo 1?
não anda no conselho dos ímpios, não vive segundo a orientação dos ímpios. Ou Provérbios 22:6, que eu citei há pouco, ensina a criança no caminho que deve andar. Caminho que deve andar é o modo de se viver, como a criança deve viver para agradar a Deus. Então, Paulo está rogando para que a gente viva de modo digno a vocação que nós fomos chamados. Qual é a vocação que nós fomos chamados? A vocação diz respeito ao chamado do Evangelho. Nós fomos chamados pelo Evangelho. Isso é o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22 ao 24. O Evangelho é um chamado. 1 Coríntios 2, do 22 ao 24. Porque tanto os judeus como pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Este chamado diz respeito ao seguinte: Paulo está pregando para judeus e gregos Cristo crucificado. Ele não oferece a mensagem que as pessoas querem, né? Diferente do nosso tempo, que é muito fácil você atrair multidões oferecendo as mensagens que as pessoas querem. Os judeus querem sinais. Paulo tinha dons, o Espírito Santo poderia dar sinais, mas ele não deu isso. Os gregos queriam sabedoria, filosofia, ideias, pensamentos. Paulo tinha muito conhecimento, poderia dar, mas ele não deu. Ele diz: o meu assunto é um só, Jesus Cristo crucificado. Mas para aqueles que foram chamados, ou seja, dentro deste grupo existe aqueles que foram chamados pelo Evangelho, ouviram a mensagem internamente no coração pelo Espírito Santo. Essa mensagem é poder de Deus e sabedoria de Deus. Significa que nós fomos chamados, essa é a nossa vocação, chamados pelo Evangelho, chamados para viver em santidade, chamados para viver para a glória de Deus. Voltando lá para Efésios agora, capítulo 4, verso 1, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Nós fomos chamados para a salvação. Portanto, nós devemos viver de modo digno dessa salvação. Lembra as últimas mensagens de Efésios? Paulo está dizendo assim: visto que nós andávamos nas trevas, vivíamos no pecado, segundo o nosso coração pecaminoso, e Deus nos transformou, nos deu vida, pela graça nós somos salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós devemos viver à altura da salvação que o Senhor nos chamou, de acordo com a dignidade da glória de Deus. É isso que ele está dizendo. E aqui também tem uma informação bem interessante que ele diz: dignos da vocação que foste chamado. E como nós lemos lá em 1 Coríntios 2, capítulo 1, verso 22 ao 24, ele mostra que o Evangelho é um chamado. Eu quero abrir um parênteses para fazer a seguinte consideração. Tem pessoas que acham que a mensagem do Evangelho só é pregada quando se faz o comum no meio evangélico, apelo para aceitar Jesus. Pronto, agora faz o apelo, chama para vir aqui na frente, vamos ver quantas almas Deus converteu. Isso, primeiro, não está na Bíblia, esse formato, este método. Segundo, o Evangelho é um chamado. O Evangelho é um apelo. Como é que Jesus prega? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Este é um chamado. O Evangelho por si só é a mensagem que Jesus morreu pelos pecados e te ordena que você se arrependa, volte-se para Ele, viva pela fé no Senhor Jesus Cristo. Isso é um chamado, isso é uma convocação. Isso é um chamado, eu estou pegando aqui essa palavra, vós que fostes chamados. Então, quando Deus operou internamente no nosso coração a conversão, nós fomos chamados. E nós não precisamos necessariamente de um momento para vir aqui à frente, como se criou em algum momento da história da igreja, esse hábito. Deus converte pessoas por meio do chamado do Evangelho. E nós fomos chamados, devemos viver à altura desse Evangelho. Eu me lembro, estou fazendo esse comentário, que eu me lembro uma vez que eu estava pregando numa igreja, e aí era daquelas igrejas que o pregador está aqui e tinham muitas cadeiras ali atrás, né? Eu nem gosto desse negócio de ficar ali atrás. Aí assim que eu cheguei, como eu era o pregador, me convidaram para ficar ali na frente. Pensa um negócio constrangedor, você ficar olhando para todo mundo ficar olhando para você. Mas tudo bem, né? Hábito da igreja, eu sentei lá. Daqui a pouco me chamaram para pregar, eu preguei, e aí no final
Chegou um dos que estavam lá atrás e falou aqui comigo: faça o apelo. Eu, como assim apelo? Eu não convidei as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, a depositarem a fé em Jesus? Aí eu continuei falando a mesma coisa. Vocês se arrependam dos pecados, confiem em Jesus, busquem confiar exclusivamente nele, vivam pela fé, olhem para a cruz. E eu fiz o apelo bíblico: arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque eu estou dizendo, segundo este versículo aqui que nós lemos em Efésios, em 1 Coríntios, e o próprio chamado de Jesus, é que o Evangelho é um chamado, é um apelo a todos os que ouvem, a se arrependerem e crerem no Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, verso 2 agora. Ele faz um chamado a viver, ele faz um rogo, um apelo para viver de modo digno do nosso chamado, que é a salvação. Visto que nós fomos salvos, agora devemos viver assim. Nós não vamos viver assim para ser salvo. Eu quero ser salvo, portanto eu vou virar crente, ir para a igreja, viver assim. Não, não é assim. Visto que Deus me salvou pela graça, agora eu vou viver de modo digno dessa salvação que Ele me concedeu. É como uma gratidão, é como dizer: obrigado, Senhor, portanto eu quero entregar minha vida para te adorar. Como é que se vive de modo digno do chamado da salvação, segundo este texto aqui que nós estamos estudando nesse momento? Versículo 2 começa a explicar para nós: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu disse que a ideia central aqui é: nós devemos preservar a unidade no vínculo da paz. E ele traz 3 elementos, 3 características que todos nós devemos ter para preservar essa unidade. Então ele diz, primeiro, com toda humildade. A humildade é o oposto do orgulho. É você não se enxergar maior do que o outro. E é exatamente do orgulho que nascem as contendas, as disputas, a disputa do ego. É o que Paulo fala não apenas aqui em 1 Coríntios, em Filipenses, em algumas epístolas. Podemos ver um exemplo de humildade ainda em Efésios. Olha como Paulo se considera. Efésios 3:8. A mim, o menor de todos os santos. Paulo, o homem que mais trabalhou na história do cristianismo, que mais serviu ao Senhor Jesus Cristo na expansão do Evangelho, ele fala: eu sou o menor dentre os cristãos. Isso é humildade. É assim que todos nós devemos pensar. Por que todos nós? Porque se Paulo pensava assim, ninguém aqui pode pensar de si maior do que isto. Eu estou incluso, todos nós estamos inclusos. Devemos considerar nós mesmos a partir dessa ótica de que nós somos pequenos, nós não somos tão bons como pensamos. Aqui eu estou pegando o exemplo de Paulo em Efésios 3:8. É pensando de si moderadamente, como convém, segundo a linguagem da palavra de Deus. E como eu disse, a humildade é o oposto do orgulho, e é justamente no orgulho que nascem as disputas, as contendas, os desentendimentos. A nossa tendência como pecador, nossa tendência natural, nossa natureza pecaminosa nos inclina sempre para o orgulho, para a soberba. Por meio da graça e do Espírito Santo, nós buscamos fazer a vontade de Deus. E aí lembramos de Gálatas: a carne milita contra o Espírito. Todos nós, a carne milita contra o Espírito. A nossa tendência natural é o orgulho, mas pelo Espírito Santo nós buscamos a humildade. Esses 3 elementos que ele citou, humildade, mansidão e longanimidade, são elementos do fruto do Espírito Santo. Por isso nós precisamos demonstrar essa humildade. A humildade não põe em primeiro lugar os seus interesses, seus objetivos, seus alvos, mas busca, segundo a ideia do nosso texto aqui, a unidade da igreja em primeiro lugar. E o segundo elemento que ele traz é a mansidão. Todos esses elementos estão essas características estão extremamente conectadas com o assunto dele, unidade da igreja. Todos nós precisamos ter humildade, mansidão, longanimidade e suportar uns aos outros em amor. Para quê? Para que a igreja tenha unidade, preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A mansidão é, segundo as palavras de Jesus, ele diz: vinde a mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, pois eu vos aliviarei. Eu sou manso e humilde de coração. Jesus e Moisés também, por exemplo, são exemplos de mansidão. Pessoas que não arrogavam seus direitos ou interesses. Moisés, por exemplo, teve várias disputas onde as pessoas queriam simplesmente
tirá-lo da posição que ele estava. E ele, o texto diz, o texto bíblico, que Moisés era o homem mais manso da terra. Ele não ficava entrando em disputas com as pessoas. E o exemplo de Jesus, obviamente, nos ensina que ele não arrogava para si seus direitos. Diante de Pilatos, Pilatos questionou ele: você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar? Ele falou: olha, nenhuma autoridade teria sobre mim se não te fosse dada do alto. Então Jesus sabe, Jesus confia no Senhor e não arroga para si autoridade. Ele não fica disputando quando entra acusações com os sumos sacerdotes, etc. Jesus é o nosso exemplo de mansidão. Inclusive a bem-aventurança nos diz, né? Os mansos herdarão a terra. Então a mansidão é você não se irritar com facilidade. E conectado a isso vem também a longanimidade, com toda a humildade, mansidão e longanimidade. Longanimidade é literalmente longo ânimo. Você ter um longo ânimo. O que é ter um longo ânimo? Longa paciência. Você não explode com muita facilidade. É aquela pessoa que suporta, seja falhas, ofensas, deficiências, fraquezas, erros, coisas desse tipo. Não é alguém explosivo. Quer um exemplo bíblico? Pedro pergunta para Jesus assim: até quantas vezes eu vou perdoar meu irmão? Até 7 vezes? 7 era o número da perfeição considerado na cultura bíblica. Então Pedro está achando que ele está sendo muito longânimo, perdoador. Pô, imagina uma pessoa te ofender, te machucar 7 vezes, você perdoar 7 vezes. Pedro está dizendo: rapaz, eu sou um cara bom demais. Jesus fala: não, baixe sua bola, porque não é até 7, é até 70 vezes 7. Em outras palavras, incontáveis vezes. Perca a conta. Não fique contando não, porque se você conta, você não, de fato não está perdoando, né? Imagina, eu já te perdoei 1, 2, 3, 4, 5, 6, só falta uma, viu? 7 e já foi. Não. A longanimidade é 70 vezes 7. Você tem um longo ânimo, tem uma paciência para suportar. A ideia é exatamente essa. E a longanimidade, junto com a mansidão, com a humildade, colabora para que o ambiente seja esse ambiente de suportar uns aos outros em amor. E é aqui que entra essa ideia: nós precisamos suportar uns aos outros em amor. E inclusive ele diz: o que ajuda a promover essa unidade é o amor. A Bíblia fala, por exemplo, João 13, 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É um mandamento nós nos amarmos. E ainda tem outros textos, né? Como 1 Coríntios capítulo 13, o famoso texto do amor. O amor tudo sofre, o amor não busca os seus próprios interesses, o amor é paciente. Então o amor carrega essa característica de suportar. Pensem, por exemplo, Deus conosco. Nós pecamos todos os dias contra Deus, e Ele suporta, e Ele tem paciência, e Ele perdoa. Então o amor carrega esses conceitos de 1 Coríntios capítulo 13. Então nós devemos suportar uns aos outros em amor. E eu quero dar atenção também a essa palavrinha: suportando-vos uns aos outros. Às vezes desapercebido na Bíblia, não notado, mas é claro, não apenas aqui, como também em Colossenses 3, do 13 ao 16. Acho que os jovens devem lembrar, porque esse texto foi pregado ontem na Ambreve de Jovens, Colossenses 3, do 13 ao 16. E Paulo traz a mesma ideia: suportai-vos uns aos outros. Eu estou lendo esse texto para esquadrinhar melhor para vocês a ideia de o que é suportar uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha, o amor que estava lá também está aqui. Seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, o qual foste chamados em um só corpo. Olha, a mesma unidade que está lá em Efésios também está aqui. E sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então devemos nos suportar. Essa palavra, hoje em dia, até carrega um tom pejorativo, mas é o que devemos fazer mesmo.
A ideia de suportar, quando você pensa assim, imagina essa frase: eu suporto fulano, ou eu não suporto fulano. Qual é o conceito que isso carrega? Carrega a ideia de que há um processo de algum nível de sofrimento, algum nível de desentendimento, algum nível de falta de harmonia, mas você está suportando aquilo. E isso, em alguma medida, é até natural, porque nós somos diferentes. Nós não somos réplicas, cópias uns dos outros, nós somos diferentes. Por isso a Bíblia fala claramente, nós precisamos nos suportar. É um conceito que às vezes, como eu disse, é esquecido, é desapercebido, mas isso é um ato de amor. Se você falar para alguém hoje, a pessoa não vai gostar. Se fôssemos uma igreja pentecostal, diga para o irmão que está do seu lado: eu te suporto. Não diga não. Mas imagina você ouvir isso: eu te suporto, você me suporta, mas é o que nós devemos fazer mesmo. Suportai-vos uns aos outros. Nós devemos suportar as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas debilidades. É o que o texto está falando aqui. É dessa maneira que se preserva a unidade, suportando-vos uns aos outros. E o ato de suportar não é fácil. Se fosse, não carregaria esse conceito. Suportar é você tolerar, é você aguentar falhas, fraquezas, limitações, defeitos, ou até mesmo diferenças. Porque suportar não significa só falha, mas pode significar diferença. Duas pessoas não têm nada de errado, mas elas são diferentes e às vezes precisam se suportar porque uma não consegue ter compatibilidade com a outra, e isso é normal. Quer ver um ambiente onde necessariamente tem que haver isso? Casamento. Você vai dizer: é só amor. Sim, é amor, com certeza, mas você precisa suportar o seu cônjuge, e isso é o que a Bíblia fala. O seu cônjuge precisa te suportar. Nós precisamos nos suportar uns aos outros. Nós somos diferentes. É o nosso chamado. O casamento também comunica a ideia de unidade. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. Então, marido e esposa são uma só família, um só casamento, uma só carne. Também comunica a ideia de unidade. E também precisam se suportar mutuamente, porque existem diferenças. Como eu disse, suportar não significa necessariamente defeito, mas até mesmo diferenças. Nós precisamos suportar uns aos outros. Devemos ter paciência. Esse é o nosso chamado. Podemos até não concordar, mas continuamos nos amando, continuamos tolerando, tendo paciência e suportando uns aos outros. E aí chegamos no nosso texto, versículo 3, Efésios 4:3, que eu disse ser a ideia principal desse versículo. Qual é o nosso dever diante de Efésios 4:1-6? Está aqui: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, se você quiser já a aplicação, o que é que Deus ensina para nós hoje por meio desses textos? Que todos nós devemos nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que nos une é a paz, de acordo com tudo que nós vimos até agora dessas características. Sem paz, a guerra, contenda, inimizade, disputa, ódio. A paz é necessária e indispensável, é essencial. Não tem como a gente ter relacionamento suportando uns aos outros sem paz. O que nos une é este vínculo da paz. E eu quero deixar muito claro essa palavra aqui, esforçando-vos. Não é fácil. Esforçando-vos mostra força, esforço, mostra aplicação de energia. Para preservarmos a unidade da igreja, do corpo, precisamos nos esforçar. Não é algo tão simples assim. Devo deixar claro também que a unidade da igreja já existe. Ela não depende de nós, ela depende de Jesus Cristo, que nos uniu no Senhor. O que nós fazemos é preservar. Nós não criamos a unidade, nós não geramos a unidade, nós preservamos a unidade. E aqui, eu mais uma vez destaco essa palavra: esforçando-vos. Então, pensa que você vai carregar um peso que não está acostumado. O que é que você vai fazer? Esforço. Você precisa aplicar energia. É algo trabalhoso. É algo que requer de você. Se doe nisso, se esforce. É o que a palavra de Deus está falando. Esforçando-vos diligentemente.
Não é a ação pontual, não é algo que acontece hoje e não amanhã. É continuamente, é diligentemente, é com disciplina, é com cuidado, é com esmero, é com aplicação do seu ser nesta tarefa. Então imagina que você tem uma prova para fazer, você vai fazer o Enem, ou você tem um processo seletivo para fazer, você vai se esforçar para se preparar para aquela vaga de emprego ou para o Enem, você vai se esforçar no estudo, na capacitação, na qualificação, você vai se projetar para aquilo que você quer atingir. Aqui está trazendo a ideia de você se esforçar para preservar a unidade da igreja. Esse é o nosso esforço. Todos nós estamos incluindo aqui. A igreja precisa ser um ambiente de paz, não de guerra, segundo nosso texto, de vínculo da paz. Não de contendas, não de inimizades, não de disputa, não disso tudo que já existe lá fora. Aqui precisa ser um ambiente diferente. Eu digo aqui, vocês estão entendendo que não necessariamente é dessas paredes, mas eu estou dizendo, não, relacionamento com essas pessoas, nós. Então, esses relacionamentos precisam ser diferentes, irmãos. Não tem como ser igual. Se for igual, a gente não é igreja. Se a gente estiver igual ao mundo, então, segundo as palavras dos profetas, né, fecha as portas porque acabou. A gente tem que ser diferente. Como é que os nossos relacionamentos vão ser igual dos relacionamentos lá de fora? Não tem condições. Se lá fora tem guerra, inimizade, ódio, contenda, disputas, partidarismo, fofoca, tanta coisa que vocês sabem que existem lá fora, aqui não pode ter nada disso. Não pode. Porque isso tudo rumina o vínculo da paz, faz rachaduras no edifício feito pelo templo do Espírito Santo. E temos a certeza, conforme esse texto e vários outros, Deus não aprova. Se Deus não aprova, o cristão não deve fazer. Nós somos servos dele, quem prevalece é a vontade dele. E o texto fundamenta esses ensinos na unidade que Deus nos dá em vários elementos, começando pela igreja. Qual é o fundamento dessa ideia que nós devemos nos esforçar pela unidade? Primeiro, há um só corpo. Um corpo, ele está falando do quê? Da igreja. A igreja, apesar de existirem várias igrejas locais, a igreja do Senhor em todo o mundo é uma só. É aquela que se reúne para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo e crer na palavra de Deus. Essa expressão é muito forte, para a gente perde um pouco do seu conceito, mas Paulo falou há pouco em Efésios capítulo 2 e também no 3, sobre uma união entre dois povos que não se comunicavam. No Antigo Testamento, judeus e gentios não tinha vínculo. Deus falou para Jonas, vá pregar em Nínive. Jonas não quis, eu vou fugir, foi lançado no ventre de um peixe, e vocês conhecem a história. Então o povo judeu não gostava dos gentios, os gentios não gostavam do judeu. E Deus, em sua infinita sabedoria, na palavra de Paulo, né, a multiforme sabedoria de Deus, uniu essas pessoas que não se juntavam, né? Guardadas as devidas proporções, não é isso, mas seria Bahia e Vitória, pronto, vamos unir aqui. Brasil e Argentina, não é isso, é algo muito mais sério, né? Mas é só para ilustrar um pouco dessa hostilidade que existia, né? Claro que o esporte não deve existir hostilidade, eu peguei só um nível de exemplo de rivalidade, mas o que Paulo está falando aqui é que existiria dificuldades nesses relacionamentos. Os judeus estavam acostumados com alguns hábitos. Não, a gente não come carne de porco. Aí imagina a comunhão da igreja. E aí vai um bacon. Que bacon, rapaz? Tira esse negócio daqui. Já se vai a unidade da igreja na briga por causa do bacon. Então, vários hábitos, né, que a gente poderia mencionar que os judeus e os gentios não se entendiam. E Paulo está dizendo, olha, vocês, apesar da diferença, da história, de vocês, da falta de diálogo, vocês precisam viver como um só corpo, uma só família. Um só corpo, a analogia da Bíblia, vários membros diversos, mas compõem uma unidade. É o que Paulo está ensinando aqui. E a mesma coisa se aplica a nós hoje. Não somos judeus e gentios, todo mundo aqui é gentio. Gentio é não judeu, gentio é não israelita, todo mundo aqui é brasileiro, ok. Mas ainda assim temos diferenças históricas, culturais, biografias, vidas, experiências diferentes. E precisamos estar unidos, à semelhança da igreja de Éfeso, que tinha judeus e gentios. Então, o corpo de Jesus é um corpo uno, unido, não é um corpo dividido. O que é um corpo dividido? Corpo dividido é um corpo esquartejado. O corpo de Jesus não é um corpo dividido. O corpo de Jesus é um corpo unido.
Tem pessoas, como eu disse no início da mensagem, usam as divisões da igreja não, ramificações do meio protestante para dizer que o meio protestante é um meio dividido. Não é bem assim, deixa eu só esclarecer isso. Existem de fato várias denominações que carregam crenças e identidade histórica, mas entre as igrejas verdadeiras existe uma unidade. Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos que Jesus é o Senhor, precisamos de perdão de pecados por meio do Evangelho, e as crenças centrais da palavra de Deus nos unem. Estou falando isso porque não é um meio necessariamente dividido, talvez institucionalmente, por nomes e espaços diferentes, mas por crença, convicção e fé, há unidade. E é até natural, quando há algumas práticas diferentes, as pessoas caminhem separados, mas ao mesmo tempo unidos no Senhor Jesus Cristo. Isso é natural, não é algo necessariamente ruim. Vou dar um exemplo, só para vocês entenderem. Existem igrejas evangélicas que praticam batismo de bebê. Nós batistas não praticamos batismo de bebê. Nós não conseguimos congregar juntos, porque quando tiver um irmão, tiver um filho, que for bebê, e ele falar, eu quero batizar, ele vai dizer, não, eu não vejo isso na Bíblia. Ele vai dizer, eu vejo. Então o que a gente faz? A gente caminha lado a lado, mas ao mesmo tempo somos irmãos, unidos no Senhor. A gente só não está junto na mesma igreja local. E a gente consegue mencionar várias pessoas que têm crenças distoantes. Existe uma diferença importante para nós entendermos, que é a diferença entre erro e heresia. O erro é um exemplo do que eu citei agora. Eu não vejo na Bíblia embasamento para se batizar bebê. É um erro, mas não é uma heresia. Uma heresia são instituições que se chamam igreja que diz que Jesus não é Deus. A Bíblia afirma claramente que Jesus é Deus e isso compõe o núcleo do Evangelho e não pode ser negado. Portanto, a gente não pode ter comunhão com crenças que negam o fato de Jesus ser Deus, que negam que a salvação é pela graça, que negam a necessidade de arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. Então aqui é só alguns exemplos, onde nós devemos separar e onde nós devemos estar juntos. Então nós somos segundo as palavras de Efésios, nós somos um templo feito pelo Espírito Santo, é o próprio Deus que está nos moldando, nos fazendo ser edificados, nós estamos unidos, a ideia de templo comunica essa diversidade de vários elementos compondo um só edifício, e nós somos esse edifício, unido, um só corpo, um só Espírito, versículo 4 ainda, o mesmo Espírito Santo que trabalha em mim, trabalha também em vocês e fala conosco, nos direciona por meio da palavra de Deus. Não pode haver o Espírito Santo falando coisas diferentes, e o Espírito Santo nos direciona por meio da palavra, fala conosco por meio da Bíblia. Todos nós fomos batizados em um só Espírito. 1 Coríntios 12, verso 13. Quem é batizado com o Espírito Santo? Todos aqueles que foram salvos, segundo a palavra de Deus. Nós temos um só Espírito. Onde não há esse esforço em prol de união, de unidade, tenha certeza que não há o Espírito Santo. Onde há esse esforço, gerando mansidão, humildade, longanimidade e o amor, você pode ver a atuação do Espírito Santo. Então, há um só corpo, uma só igreja e também um só Espírito. E ele continua falando sobre a unidade, fundamentando em como fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Todos nós fomos chamados para a salvação e nós temos uma mesma esperança. Por que a gente se reúne nesse lugar? O que é que nos une aqui? Um só corpo, um só Espírito e uma mesma esperança. Esse mundo é mau, sombrio, trevas, pecado, e nós temos a esperança da salvação da vida eterna, novos céus, nova terra, de viver a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Isso nos une, isso nos faz caminhar lado a lado. Em dias de sofrimentos e dificuldade, podemos nos lembrar que a nossa pátria, o nosso lar não é aqui. Olhar para a nossa esperança, ajudar uns aos outros a olhar para a eternidade. Porque a realidade é que todos nós sofremos e precisamos nos fortalecer nessa esperança, a esperança que vem do Senhor. E o versículo 5, ele continua. Tudo isso aqui, irmãos, do versículo 4 ao 6, é a fundamentação do nosso esforço em prol de unidade. Então, se a pergunta for, por que você deve se esforçar diligentemente para preservar a unidade? É porque há um só
corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Por isso. Esses elementos comunicam a mesma diversidade, mas também unidade. Ele diz, há um só Senhor. Essa crença é a crença fundamental de todo o povo de Deus, desde o Antigo Testamento até os nossos dias. Há um só Deus. Tiago fala assim, você crê em um só Deus? Faze bem. Ele está usando um argumento irônico, mas o que ele está dizendo é que essa é a crença fundamental. Existe um só Senhor, um só Deus. 1 Coríntios 8:6 diz que esse Senhor, que é único, é o Senhor Jesus Cristo, mostrando também a sua divindade. E Filipenses 2:9-11 diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós lemos, antes da mensagem, Deuteronômio capítulo 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Há só um Senhor. Isso nos ensina que na igreja tem um dono, mas não sou eu, não é você. É o Senhor Jesus Cristo. Esta igreja pertence a Ele. Não pertence a mim, não pertence a ninguém aqui, pertence a Jesus. Portanto, devemos buscar a vontade dEle. Qual é a vontade dEle? Está aqui. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade. A vontade do dono da igreja é que a gente se esforce para preservar a unidade. É isso que nós estamos vendo aqui nesse texto. Ele diz como nós devemos viver. Nós devemos buscar em todas as coisas a semelhança com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é quem governa em nossa vida. Essa palavra é muito forte. Senhor, Ele manda, nós obedecemos. Ele é dono e nós somos servos. A nossa vida é para fazer a vontade dEle. Há um só Senhor e uma só fé. Essa uma só fé diz respeito às nossas crenças, às nossas convicções. A nossa fé deve ser uma só. Nós cremos no Evangelho. Qual é a nossa fé? Efésios 1-3. O Evangelho está escrito nas páginas da Bíblia. Quando há diferenças que eu falei, heréticas, pessoas que negam o centro do Evangelho, nós não podemos ter comunhão, não devemos. Segunda Epístola de João, versículo 10, capítulo único, versículo 10. Segunda João, versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas. Então, alguém vai falar com você, se diz cristão, mas nega que Jesus é Deus, nega que a salvação é pela graça. Ele se apresenta como um cristão, mas traz outra doutrina referente ao Evangelho. Não fale. Não fale quer dizer o quê? Não tenha comunhão cristã. Você pode conversar com a pessoa, você pode ter diálogo com a pessoa, mas você não vai tratá-lo como cristão. E isso não está apenas aqui, está em Romanos 16 também, que nós leremos daqui a pouco. Então, a nossa fé, o nosso corpo de doutrinas, nossas crenças, nossas convicções é uma só. E ele diz também, há um só batismo, que é a nossa identificação com o Senhor Jesus Cristo em nossa morte e ressurreição. É o símbolo que nós fomos unidos a Ele. E por fim, há um só Deus e Pai de todos. Quando ele diz Pai de todos, ele está falando de todos aqueles que foram adotados, Efésios 1, versículo 5, ele diz, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Então, Deus é Pai de todos aqueles que foram adotados, e Ele é aquele que nos une, que coloca todos nós dentro de uma só família, é que promove a nossa unidade. Nós normalmente usamos essa palavra, né? Nós somos uma família. Por que nós somos uma família? Porque nós temos o mesmo Pai, o Pai do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Então, aqui mostra claramente que nós não servimos a outros deuses, a um só. Ele age em todos nós, e a partir dessa afirmação que há um só Deus, também nós vemos que é a partir daí que começam as disputas, contendas e inimizades. Por quê? Quando não se adora o único Deus, adora os ídolos do nosso coração, que todos nós às vezes escondemos em nosso coração, a disputa de ego e ídolos começa a dissolver, corromper a nossa unidade. Portanto, existir um só Deus que governa sobre a nossa vida, comunica para nós que nós não devemos colocar os nossos ídolos em primeiro lugar. Finalizando nosso texto, que é muito direto, simples, fácil de entender, nós vamos à aplicação, que é uma só. O texto traz uma aplicação bem direta para nós. Se esforce para preservar a unidade da igreja. Eu disse que se esforce requer força, requer aplicação de energia. Não vai acontecer simplesmente sem esforço.
você e eu, cada membro dessa igreja deve se esforçar. Porque nós somos diferentes, nós temos gostos diferentes, nós temos visões diferentes, nós temos histórias, experiências diferentes. Mas o texto deixa muito claro que o que nos difere, o que nos separa, é muito menor do que o que nos une, ou o inverso. O que nos une é muito maior do que o que nos difere, do que o que nos separa. Pensa, você tem uma diferença de mim e eu de você, ok. Mas o que é que nós temos em comum? Um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só chamado. Então percebe como a nossa união é muito maior do que as nossas diferenças? Por que então nós vamos focar em nossas diferenças se o que nos une é muito maior, é muito mais relevante? Devemos sempre enfatizar a nossa unidade, não ficar insistindo sempre em divergências, sempre em o que é diferente. Olha, eu tenho uma visão diferente, sempre isso, sempre isso, sempre isso. Vamos focar o que nos é comum. Veja, por exemplo, Romanos, capítulo 12. Romanos 12, verso 5. Diz, assim também nós, conquanto muitos, diversos, vários, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós somos diferentes, irmãos, somos vários, somos diversos, mas nós somos um só corpo, uma família, e nós devemos preservar, nos esforçar para isso. E lembrando das palavras do Senhor Jesus Cristo, casa dividida não subsiste. Uma igreja dividida vai subsistir? Não. Senão, as palavras de Jesus estariam erradas. E eu tenho certeza que as palavras de Jesus estão certas. Se alguém promove divisões, essa pessoa não deve ser acatada. Romanos 16, versículo 17. Romanos 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Então notem, quem promove divisões, escândalos, quem fica o tempo todo promovendo separações, divisões, sempre está ruim, sempre, de alguma maneira, nada está bom. É o que a Bíblia está nos dizendo aqui. Nós devemos nos esforçar. Quem? Todos nós estamos incluindo. Eu faço questão de dizer isso porque a palavra de Deus fala com todos, inclusive comigo, com você, com cada um de nós. Precisamos nos esforçar. E isso é algo que a Bíblia fala no Novo Testamento, no Antigo Testamento, em todo o tempo. A unidade da igreja. Quer dizer, no Antigo Testamento não a igreja, mas a unidade do povo de Deus. A unidade da família da fé. O Senhor Jesus chega a comparar em João 17, 21, que essa unidade comunica a unidade de Deus. Olha o testemunho que nós vamos dar ao mundo. João 17, versículo 21. Olha a importância de preservar a unidade da igreja. João 17, a oração de Jesus, versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, como também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja precisa ser uma, unida, como o Pai é com o Filho, dando testemunho para o mundo que o Pai enviou o Filho. Isso nós estamos dando testemunho. Uma igreja dividida, uma igreja que toda hora as pessoas estão em disputa, em contenda, em inimizade, em fofoca. Olha o testemunho que isso dá. Vai dar, como Jesus falou aqui, o testemunho de que para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu creio que não, nós precisamos ser um, como o Pai e o Filho são um. E nós precisamos nos esforçar. É um esforço ativo, nos aplicar nisso. O texto que eu já citei aqui, na igreja, não hoje, mas em outras ocasiões, 1 Coríntios 3, 16 e 17, diz: quem destruir o templo de Deus, o santuário de Deus, Deus destruirá. Dentro do contexto da passagem de 1 Coríntios 3, destruir o santuário de Deus é promover divisões. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, etc. E Paulo está dizendo, quem
destrói o templo, o santuário de Deus, por meio de divisões, Deus simplesmente vai destruir. Diversos versículos na palavra de Deus que mostra Deus não tolera, Deus não gosta. Se esforce para preservar a unidade da igreja. O que é que você e eu aprendemos hoje a partir dessa mensagem? Se esforce para preservar a unidade na igreja, no vínculo da paz, em amor, por meio da mansidão, humildade e longanimidade. Tudo isso que nós lemos em Efésios. E aqui, algumas dicas mais práticas de como fazer isso. Mateus 5:9. Seja um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Seja um pacificador. Ou seja, onde você perceber que há um ruído de comunicação, uma contenda, alguma inimizade, alguma disputa, ou até mesmo uma fofoca, seja um pacificador, não alimente aquilo, mas promova a paz. Outra orientação bíblica: busque a reconciliação se depender em algum relacionamento, se você tiver alguma pendência. Mateus 5, Jesus fala assim: se você for dar a sua oferta no altar e lembrar que tem alguma pendência com algum irmão seu, ou você com ele, volte e vá se reconciliar. E naquele contexto, cultura e época, a oferta era o ato de culto. Você levar um animal para ser sacrificado era o culto. Então Jesus está ensinando para nós que, se você vai prestar culto e você lembra que você tem alguma coisa contra o seu irmão, ou você com ele, ou ele com você, alguma pendência mal resolvida nos seus relacionamentos, vá se reconciliar antes. A reconciliação é mais urgente e prioritário do que o ato de culto. Normalmente achamos assim: não, o mais importante agora é a gente vir cultuar, certo? Mas se tem amargura, inimizade, contenda, disputa no seu coração, vá se reconciliar. Segundo Mateus, capítulo 5, versos 23 e 24. Ainda sobre se esforçar para preservar a unidade: perdoe incontáveis vezes. Até quantas vezes? Até 7? Não, até 70 vezes 7. Seja humilde, seja manso, seja longânimo. Romanos 12, verso 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz para com todos. E aí, essas perguntas nos levam a refletir. Eu e você, a gente se esforça para preservar a unidade da igreja? O que você tem feito para preservar a unidade dessa igreja? Será que você tem feito algo que não ajuda a preservar a unidade dessa igreja? É uma pergunta que cabe a todos nós individualmente. Não precisa falar, apenas pensar: você e Deus, minhas atitudes ajudam a preservar a unidade dessa igreja? Você e Deus. É algo entre você e o Senhor. E nós precisamos disso, como diz a palavra de Deus: suportar uns aos outros em amor. Você vai dizer assim: mas pastor, é difícil. Suportar o outro é difícil. Se esforçar é difícil. Mas é o que a Bíblia está falando. Deus manda, a gente faz o quê? Obedece. Esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade. Meu desejo e oração é que Deus preserve a unidade da nossa igreja no vínculo da paz.